Galera, é o seguinte, Resident Evil 4 Remake foi a melhor demonstração do que é um remake de um jogo que não necessariamente precisava ser refeito. O Resident Evil 4 original quebrou barreiras na indústria e colocou novos padrões para a utilização dos jogadores, algo que resultou num ciclo vicioso de reaproveitamento do game por parte da Capcom ao relançá-lo diversas vezes. Esses relançamentos não se devem apenas a uma questão técnica que fez com que o jogo envelhecesse bem, porque junto a isso, podemos dizer que o apreço e o apego dos fãs por esse jogo são muito altos também. Então, o pensamento de relançá-lo estaria num looping, porque o sucesso era garantido. No entanto, até as grandes revoluções históricas perdem seu impacto quando se deparam com múltiplos eventos que tentam fazer a mesma coisa que elas originalmente fizeram, que nesse caso é impressionar. Em um cenário onde todos tentam fazer o mesmo, a ideia de unicidade se perde para a mesmice. Isso acontece com grandes historiadores, fenômenos da cultura pop, filmes e, claro, games. Mas é se aproveitando dessa mesmice histórica criada pela identidade técnica visual do jogo que a Capcom eletriza a mente de todos os fãs de Resident Evil 4 com algo completamente reimaginado e por muitas vezes novo também. Ao jogar Resident Evil 4 Remake, você de fato vai ser capturado pela nostalgia por conta da fácil identificação de tudo o que é visto no game, mas também vai ser surpreendido pela mesma sensação de novidade que o jogo original te apresentou lá em 2005, porque muito do que foi visto lá é de fácil identificação, mas isso não é sinônimo de igualdade. E no meio dessa recriação no PS5, bem, a Capcom recria até um defeito do jogo original. Mas o game tem muitos altos e baixos, mas felizmente os altos são evidentemente mais altos e os baixos apenas querem ser vistos. E eles são. Então o que acontece com o game por aqui? Porque ele é um remake tão genial, mas carece de qualidade em um elemento que o original também carecia, além de diversos outros criados pela sua própria originalidade. É isso que nós vamos ver por aqui. Mas claro, antes da gente continuar, não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Tudo isso feito, então vamos imergir num mundo conhecido, porém até então, por mais incrível que pareça, nunca visitado de Resident Evil 4 Remake. Se voltarmos em 2005 e olharmos a proposta do jogo original, vamos entender claramente que ele usou o poder de cada plataforma para a qual ele foi lançado com o objetivo de criar realismo visual, seguindo a tendência da indústria daquela época. Só que, antes de seguir a tendência da indústria, o jogo seguiu a tendência da própria saga que ele faz parte. Antes de chegar no 3D, os games da franquia se sentiam seguros usando apenas gráficos pré-renderizados, porque aquela era a garantia visual de como apresentar realismo com fidelidade. A empresa só se garantiu de fato com o 3D a partir de 2003, com o Resident Evil Dead End e o Resident Evil Outbreak, em que ela conseguiu encontrar a fórmula correta de utilizar recursos em tempo real para poder trazer a premissa mais realista. Antes disso, nós realmente tivemos o Resident Evil Code Veronica, que era renderizado inteiramente em 3D, mas ele não é a melhor exemplificação de como utilizar gráficos em 3D para poder trazer o realismo. Prova concreta disso é que o lançamento posterior ao dele, sendo o Resident Evil Remake ou até mesmo o Resident Evil Zero, usam completamente o gráfico pré-renderizado. Então sim, todo esse aprendizado gerou um jogo realista o suficiente em 3D para poder se manter por cerca de 20 anos com todos os seus relançamentos. Mas as coisas mudaram agora. Resident Evil 4 Remake, num geral, quer ser apenas um título com efeitos exuberantes, como diversos outros nessa geração, mas não faz nada de muito novo visualmente. E para ser honesto, nem é o título que tira o melhor proveito do motor gráfico que o sustenta. Mas ele se garante em pontos primordiais para ter sucesso. Um deles é, sem sombra de dúvidas, a capacidade em trazer todos os efeitos que deram vida ao original para um novo patamar e recriar assim a atmosfera que eles deram vida de forma ainda mais eficaz. O outro é se sustentar enquanto jogo. Jogando, você percebe que, ainda que os visuais fossem os piores possíveis, o que não é o caso, é difícil parar a gameplay porque o game parece ter sido construído aos moldes clássicos, em que a experiência do jogador com a gameplay e a história é mais importante que qualquer outro aspecto. Isso domina em Resident Evil 4 Remake. Indo direto ao ponto, não demora muito para engatarmos no game. O ritmo acelerado que mudou a saga aparece, e isso é acompanhado de um tom quente nos ambientes para poder ajudar nos visuais, o que nos coloca no caminho que precisamos para entrar no contexto imagético por aqui. Os visuais de Resident Evil 4 Remake podem não ser os mais impressionantes, mas eles são os mais densos, e essa densidade foi muito bem utilizada para algo fundamental: o storytelling. Se você está
atento por aqui já sabe que os Los Iluminados do game é um grupo religioso com intenções maquiavélicas que tira proveito da população local. Então, ao chegar na vila, por exemplo, o impacto visual voltado para esse contexto é gigante. A combinação de efeitos volumétricos como luz e névoa, mapeamento de texturas em alta definição e muitos elementos que compõem cada canto do que vai ser explorado, tudo isso tá ali com o objetivo de contar uma história um tanto triste. Uma história de como aquele local, embora seja habitado, é completamente sem vida. As casas são velhas e compostas por texturas que representam isso. Ao explorar os interiores, vê-se que eles são enriquecidos com assets que claramente ficaram parados no tempo. E o comportamento dos moradores, até antes de verem Leon como inimigo, é robótico, intencionalmente, é claro. Talvez ao falar pareça ser algo simples, mas ao observar minuciosamente os visuais, é fácil perceber como densidade é a melhor palavra que define como a direção de arte resolveu dar vida para os cenários nessa etapa especialmente. O número de elementos nos ambientes e nas estruturas é um tanto absurdo, e esse é um dos poucos elementos do game que justifica o poder do PlayStation 5. Além disso, sobre a iluminação, toda a estrutura de sombras compõe esses cenários muito bem. É interessante ver como o fato de ainda estar amanhecendo no começo do jogo, por exemplo, representa a força de incidência do sol de maneira ideal, trazendo sombras suaves, como tem que ser. Em árvores, como a distância delas da superfície em si é muito maior e a densidade da folhagem é alta, as sombras são ainda mais opacas, quase que imperceptíveis, apenas moldando o ambiente em coloração muitas vezes. E as que têm um maior destaque, como a do personagem, por exemplo, têm bordas sutilmente suavizadas. Tudo isso acontecendo com o dinamismo em mente é incrível e quase que passa despercebido, mas são todos esses itens combinados que trazem o clima de tensão do jogo original completamente revigorado. Esse ritmo de combate se mantém por um bom tempo e ele é fundamental para apresentar a vila em sua melhor forma. Ela vai funcionar como uma central de exploração durante boa parte da jogatina. Nela, tudo é interconectado e considera esses detalhes independentemente disso, se aproveitando ainda para usufruir do esquema de ausência de loadings que o game utiliza. Na prática, a vila, o vale, o lago, as cavernas e o cemitério fazem todos partes de uma única sessão. Jogando na nova geração, entrar e sair de casas, transitar entre as diversas áreas abertas dessa primeira etapa e enfrentar hordas de inimigos não é uma dificuldade técnica no geral, mesmo que acarrete em problemas que são curiosos para poder dizer o mínimo, mas falaremos disso mais à frente. Só que o game diverge do dinamismo e entrega aos fãs dos clássicos uma verdadeira experiência em survival horror quando a noite cai. O tom quente utilizado aos poucos começa a abrir margem para um tom azulado com o chegar da noite, e é ali que somos apresentados ao que podemos considerar que é a segunda etapa de Resident Evil 4 Remake. A noite nunca vem sozinha. Existe uma consistência de acontecimentos no jogo que não pode ser quebrada para a imersão não ser perdida com o jogador. Então, embora a atmosfera mude, a sensação de que você está sempre em perigo é iminente. Se na parte do dia temos o dinamismo, na parte da noite temos tensão. Aqui o problema da chuva na demo foi corrigido. Não temos a melhor representação atmosférica nessa parte, considerando o que vemos em Resident Evil 2 Remake, mas também jogando o remake do quarto game, a gente identifica que são propostas diferentes. No segundo game, a calmaria tomava conta por diversas vezes para te passar uma ideia de solidão, então recursos volumétricos, profundidade de campo, uma chuva com baixa opacidade e luzes que refletem em superfícies, as chamadas luzes especulares, são o que criam a atmosfera e diria que fazem isso muito bem da perspectiva técnica. Já no 4 Remake, a ideia foi corrigir o problema da chuva em primeiro lugar, diminuindo a sua nitidez. Em seguida, simulação de física apresentando ventanias, texturas com distorção para representar a fumaça e uma baixa visibilidade no cenário foram os itens escolhidos para poder dar vida à atmosfera por aqui. Ao contrário de Resident Evil 2, que veio com inquietude na atmosfera, Resident Evil 4 Remake faz com que muita coisa pareça estar acontecendo. E dá certo, só que não para por aí. Indo além, chegamos no interior do castelo e começamos a explorar. Esse é o cenário que mostra como a falta ou a presença de otimização pode mudar a forma como esse motor gráfico se comporta drasticamente. O castelo é de longe a parte mais bonita de Resident Evil 4 Remake. Superfícies brilhosas em corredores extensos, inúmeros pontos de luz coexistindo em áreas largas ou cenários mais rústicos e intensos. O castelo consegue proporcionar
tudo isso. Nele vemos a transição do comportamento dos tipos de tons para indicar se a próxima parte é algo mais voltado para um survival horror ou para um survival action diversas vezes. Inclusive, esse fato é intensificado e serve como perfeita exemplificação disso quando vemos a transição da jogatina do Leon para Ashley. Saímos de literalmente um ambiente claro e denso com cores quentes que foram usadas para poder representar a ação que estava rolando no local, para um em que o cenário quase não pode ser visto porque a visualização do jogador está obstruída. E a luz azul é tão importante nessa parte a ponto de criar impacto na gameplay. Essa mudança de tom pode servir como uma homenagem ou referência a uma das betas do jogo original também. De qualquer forma, é comparando cada cenário de Resident Evil 4 Remake que vemos como os defeitos surgem. A sensação de escala é algo realmente assustador nesse game, e o fato dela ser acompanhada dessa densidade de detalhes tem um impacto ainda maior. O problema é que isso só funciona 100% bem do castelo em diante. Antes disso, vemos muitos problemas. A vila foi muito ambiciosa, e ela precisava ser. Essa é provavelmente a vila mais clássica e marcante dentro dos videogames. Por isso, aqui não houve economia em extensão e em como ela iria se comportar. Não à toa, esse é o único trecho do game que podemos ver como ele se comporta enquanto está amanhecendo, entardecendo e anoitecendo. É fabulosa, mas toda essa densidade de detalhes gerou problemas. Algumas texturas não se comportam bem e têm baixa definição. Além disso, esse é o trecho que tem mais casos de falta de projeção de sombras. E por fim, a sensação de escala tem falhas no seu skybox em 3D, ao contrário do que é visto em trechos como no castelo. Montanhas em larga escala aqui, por exemplo, carecem de detalhes. Por isso, essa é a parte mais pesada do game e a que mais apresenta problemas por conta disso, junto a uma falta de polimento que poderia ter evitado essa carência. Só que também existem problemas que foram recriados, e além disso, diria que nos visuais, considerando a nova geração, o jogo poderia ter feito muito mais. Sobre o problema que foi recriado, a inteligência artificial da Ashley continua tenebrosa. Em diversos momentos é muito mais interessante deixá-la caída e atrair os inimigos para você do que trazê-la no trajeto da batalha. O que salva nela, no entanto, dessa vez é que seu desenvolvimento na trama é infinitamente superior ao que foi visto no original. Você consegue passar a gostar dela mesmo com esses problemas durante a gameplay. Agora, quanto ao que os visuais poderiam ter feito, existem muitos pontos que precisamos falar. Para começar, comparando com Resident Evil Village, que foi o anterior a esse, houve um avanço e um regresso. O modelo de personagens é superior ao de Resident Evil Village sem dúvidas. Leon é o melhor exemplo disso. Cada asset que faz integração no personagem é trazida em alta qualidade e suportam técnicas incríveis para serem representados. O casaco, por exemplo, para representar esses pelos na parte do pescoço, tem Shell Textures, que é uma forma de textura que facilita a translucidez, o impacto da luz e a transparência sem perder a densidade nesses pelos. A pele tem aspecto realista e dispersão subsuperficial até durante a gameplay, e o cabelo mostra um avanço gigantesco quando comparamos com qualquer outro Resident Evil que use a RE Engine. É incrível olhar o que Resident Evil 7 começou trazendo, o que foi apresentado ao longo do percurso e o que encontramos aqui em Resident Evil 4 Remake. Mas também é aqui que os problemas começam de verdade. Na nova geração existe um recurso específico para aplicar uma física e representação ainda melhores aos cabelos de Leon, mas não dá certo. O aspecto de fato fica mais detalhado, mas a interação com a luz é literalmente comprometida. Se você coloca o recurso no PC, dá para ver que quando está ativado no modo normal tem o mesmo problema, mas quando está no máximo isso não acontece. Então já se sabe em qual nível do PS5 está ativo. Outro ponto que desaponta é que o Ray Tracing do game é limitado e mostra um downgrade quando comparado a Resident Evil Village. Enquanto no game anterior o recurso dava conta de ambiente occlusion para sombras de contato, reflexos e balanço de luz, aqui ele só é aplicado aos reflexos. É interessante notar nesse caso como os ambientes internos ou a transição de um ambiente externo para um ambiente interno são muito mais interessantes no Resident Evil Village do que aqui por conta disso inclusive. O balanço de luz lá facilitava a complexidade nos tons de cada ambiente interno e a luz externa tinha impacto direto. Cores também participavam dessa interação na hora de influenciar. Era incrível. Já Resident Evil 4 se limita a uma iluminação global pré-calculada que trabalha apenas com luz direta e indireta. Artisticamente falando, o resultado também é bonito, mas não é nada de nova geração.
Agora uma dica para os amantes de performance é: foquem-se no modo performance sem o recurso do cabelo do Leon ativado, ou usem com o VRR ativo, porque com esse recurso ativado vão existir inúmeras instabilidades na taxa de quadros por segundo. Mas de qualquer forma, seja no modo qualidade rodando em 4K ou no modo performance rodando em 1944p, ambos apoiados pelo checkerboarding, recurso que é identificado pelo granulado em objetos finos ou que tenham transparência, o jogo almeja os 60 FPS. Não é o maior feito da Unreal Engine, mas é de longe o melhor remake na tarefa de ser remake que ela deu suporte a ponto de recriar até o principal problema do jogo original, a inteligência da Ashley. Ou seja, Resident Evil 4 Remake é um título incrível, embora não seja a melhor demonstração de poder que a gente vai encontrar no PlayStation 5. Mas me conta aqui em nível de curiosidade, você acha que o Resident Evil 4 precisava de um remake ou eles poderiam ter priorizado um outro game da franquia? Deixa aí que eu quero saber a sua opinião, beleza? E no mais, eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.